Bem-vindos à quinta videoaula da série sobre o fascismo no mundo. Meu nome é Breno Garcia e no último vídeo nós verificamos os antecedentes para que Getúlio Vargas tomasse o poder do Brasil. E hoje sim nós vamos ver os principais aspectos deste governo autoritário de orientação fascista instaurado no Brasil. Como verificamos anteriormente, a República das Oligarquias foi o segundo período da Primeira República Brasileira, e este foi marcado por muita manipulação política por parte dos coronéis, latifundiários e cafeicultores estabelecidos principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Mas diversas revoltas aconteceram contra esse governo. Até que o movimento tenentista, em aliança com o partido liderado por Getúlio Vargas, conseguiu realizar a Revolução de 1930. E se você não assistiu a primeira videoaula que detalha um pouco mais sobre como Getúlio Vargas entrou no poder do Brasil, confira o vídeo aqui em cima ou na descrição do vídeo. Mas antes de estudarmos os principais aspectos do governo de Getúlio Vargas, eu gostaria de salientar uma parte muito importante da nossa história. A conjuntura da política externa era de extrema polarização após o término da Primeira Guerra Mundial, com o surgimento de regimes fascistas e com o avanço do comunismo. E esta polarização político-ideológica se refletiu aqui no Brasil. Ainda antes da Revolução de 1930, no Brasil, à esquerda, nós tínhamos a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que era liderada por Luiz Carlos Prestes, o maior representante do comunismo no Brasil. E à direita nós tínhamos a Ação Integralista Brasileira, sob a liderança de Plínio Salgado. E é muito válido lembrar que Luiz Carlos Prestes estava muito obstinado a implantar o comunismo no Brasil, chegando até a organizar a Intentona Comunista de 1935. E também que Plínio Salgado queria implantar um regime fascista no Brasil, como o que foi implantado na Alemanha nazista, por exemplo, ou na Itália fascista, pois a AIB era literalmente um grupo fascista no Brasil. E o governo de Getúlio Vargas também era inspirado no fascismo. Mas vejamos algumas características desse governo. O Estado Novo foi instituído em 1937, sendo este o terceiro período da Era Vargas. E no ano seguinte, Getúlio Vargas cancelou as eleições agendadas para 1938. Ou seja, nos dois primeiros períodos da Era Vargas, Getúlio articulava para implantar o Estado Novo, que era o seu objetivo. Mas a política de Getúlio Vargas não era tão extremista quanto a Ação Integralista Brasileira, por ser pragmática e querer aproveitar as grandes oportunidades. E já vocês vão entender. Getúlio Vargas era um grande admirador do governo fascista italiano e do alemão. E ele também elaborou uma nova Constituição que foi apelidada de A Polaca, por ser inspirada na Constituição autoritária da Polônia na época. E vamos às características dessa nova Constituição. A Polaca foi declaradamente inspirada no fascismo. Todos os partidos foram extintos, ou seja, houve uma concentração de poderes nas mãos de Getúlio Vargas. O mandato presidencial foi alterado para 6 anos e com direito à reeleição. A Constituição foi outorgada, ou seja, ela foi imposta, sem participação popular. O decreto de leis não era mais realizado pelo Legislativo, e sim pelo Poder Executivo, com a participação direta de Getúlio Vargas. Um detalhe importante é que essa elaboração das novas leis, realizadas principalmente pelo Executivo, com a participação de Getúlio, foi chamada de os Decretos-Leis. Esta Constituição foi conhecida por uma das características mais importantes do governo de Getúlio Vargas, que era o nacionalismo econômico. Só que a exploração de recursos naturais e de fontes de energia era monopólio do Estado. E com essa exploração de recursos naturais
e de fontes de energia, Getúlio queria desenvolver algo que ele chamava de indústria de base, que formaria a partir daí uma base econômica para o Brasil a partir da sua própria matéria-prima. E essa nova Constituição censurou toda a mídia brasileira através do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi inspirado no Ministério da Propaganda nazista, chefiado por Joseph Goebbels, na Alemanha. E a Constituição não previa legalmente a eliminação da oposição ao governo, porém todo aquele que era contra sofria uma forte repressão. Outro órgão muito importante neste governo foi o DASP, que era o Departamento Administrativo do Serviço Público, que fiscalizava os interventores federais. E quem eram os interventores federais? Bom, com o início da Era Vargas, Getúlio substituiu os governadores federais por esses interventores, que eram homens indicados por ele e de sua confiança para supervisionar todos os estados. E no campo econômico, Getúlio também criou o Conselho Nacional do Café, com o objetivo de desenvolver essa indústria também, mas não foi bem sucedido. Getúlio Vargas criou o Conselho Nacional do Petróleo, criou a CLT e o salário mínimo. E isso certamente foi uma revolução marcada pelo populismo, que era uma das características do seu governo. O Brasil, nessa época, passou por um grande processo de industrialização, mas principalmente em razão da exportação de matérias-primas, como a borracha, por exemplo, para a indústria da guerra, pois estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial nesse período. E falando em Segunda Guerra Mundial, qual foi o posicionamento que o Brasil tomou diante desses conflitos? Você deve se lembrar que o governo de Getúlio Vargas era de orientação fascista, porém, eu disse aqui que ele era pragmático e queria aproveitar as grandes oportunidades. Pois bem, temos o jogo duplo de Vargas entre 1939 e 1942, onde o Brasil manteve neutralidade diante dos conflitos por estar negociando com os dois lados, tanto as potências do eixo quanto as potências aliadas, igualzinho os Estados Unidos no início da Primeira Guerra Mundial. Mas dois principais motivos fizeram Getúlio Vargas se posicionar. O primeiro deles é que alguns navios mercantes de exportação de café, inclusive, foram destruídos pelos submarinos alemães. E o segundo foi um empréstimo de 45 milhões de dólares do governo americano para o Brasil. Então, em 1942, o Brasil rompe relações com as potências do eixo, ou seja, a Alemanha, a Itália e o Japão, para se unir aos aliados na guerra. Em 1944, o Brasil enviou a FEB e a FAB para auxiliar os conflitos da Segunda Guerra Mundial, principalmente na região de Monte Castelo, na Itália. A FEB era a Força Expedicionária Brasileira e a FAB, a Força Aérea Brasileira, que contou com uma frota novinha de aviões dados pelos Estados Unidos. E aí você provavelmente deve se perguntar, Getúlio Vargas instaurou um governo de orientação fascista no Brasil e mesmo assim enviou tropas à Europa para combater contra o fascismo? Pois é, o governo de Getúlio Vargas já estava sendo criticado há um bom tempo e dois eventos foram muito marcantes sobre isso. Um deles foi o Manifesto dos Mineiros, que foi um manifesto dos políticos mineiros contra o governo de Getúlio Vargas em 1943. E também o Congresso Brasileiro de Escritores de 1945, que contou com diversas personalidades importantes da nossa história, como Carlos Drummond de Andrade, José Lins do Rego, Prudente de Moraes e diversos outros nomes importantes que criticaram o governo de Getúlio, principalmente a questão da censura, né? E como as potências aliadas venceram a Segunda Guerra Mundial, a política fascista passou a ser mundialmente criticada. E é claro que os Estados Unidos estavam pressionando para que Getúlio Vargas tomasse uma posição mais democrática no Brasil. Então, o próprio Getúlio Vargas instituiu
o Ato Adicional de 1945, que dava anistia aos presos políticos, acabava com a censura, anunciava as eleições presidenciais para o mesmo ano e retornava com o pluripartidarismo. Haviam aqueles que defendiam a permanência de Getúlio Vargas no poder, e esse movimento foi conhecido como queremismo. Mas, nas eleições de 1945, vence Eurico Gaspar Dutra, que vinha de uma coligação de característica populista também, e venceu até com o apoio de Getúlio Vargas, que pretendia retornar ao poder posteriormente. No fim, o Estado Novo termina com a eleição de Dutra, mas Getúlio Vargas retorna ao poder do Brasil nas eleições seguintes, no qual ele sofreu uma grande oposição ao seu governo e se suicidou. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e deixe um curtir. Comente aqui embaixo o que você achou, siga a Teora nas redes sociais, confira o nosso site onde nós publicamos todos os nossos conteúdos em texto e bons estudos!